Bom, gente, então a gente precisa aqui continuar no, na nossa disciplina, no que a gente tem feito aqui, né? Então a ideia é que a gente possa compreender hoje alguns outros ciclos de processo que a gente tem conhecimento. E além disso, a gente possa também pensar um pouco sobre questão de eficiência, principalmente a eficiência em ciclos de refrigeração, que foi o que a gente ainda não falou. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Viram alguma questão que vocês queriam que eu tentasse resolver aqui? Não? Tudo Tudo ok, ok, né? professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, se a gente está falando, então, por exemplo, sobre a eficiência de ciclos de refrigeração, né? A gente vai continuar com aquela nossa definição de eficiência, que é o que você precisa, o que você faz da sua tarefa efetivamente, né? Então, é o executado em relação ao requerido. Essa definição de eficiência, ela pode ser um pouco útil, por quê? Porque ela serve também para poder você definir a eficiência de um ciclo de refrigeração, que é o que a gente chama de COP. Então, o COP, que é a eficiência de um ciclo de refrigeração, ele também vai ser o executado em relação ao requerido. Certo, vamos lá. Então, o que é COP? COP é coeficiente de performance. E ele, por definição, é a eficiência que a gente tem em ciclos de refrigeração. Se a gente fizesse a definição da eficiência do ciclo pela definição que a gente está, pela definição comum que a gente tem da eficiência de produção de potência, ia dar um resultado meio esquisito. Então, com o COP é melhor. Então, aqui a gente está falando de eficiência de ciclos de potência em relação a coeficiente de performance. Tudo bem? Ok. Então, o que é o executado e o que é o requerido, por exemplo, em um ciclo de produção de potência? Quando você tem aquele ciclozinho que você tem aqui, a operação, entre dois níveis de temperatura, um nível de temperatura maior, um nível de temperatura menor, um processo cíclico sendo executado. Aqui você tem o ciclo. E a partir dele você consegue produzir potência, então você transfere calor da fonte quente para a fonte fria, calor da fonte quente, calor da fonte fria, e aqui você tem o trabalho. Tranquilo? Então, quando a gente está definindo que a nossa eficiência do ciclo de potência ela é executada pelo requerido, o que é o executado em um ciclo de potência? É justamente a potência que você está produzindo, né? O que é o requerido em um ciclo de potência? É o calor da fonte quente. É o que você está alimentando no processo para poder executar a tarefa que você está se propondo. Ok? Então, quando a gente está falando de eficiência de ciclo de potência, a gente tem o executado, trabalho, dividido pelo calor da fonte quente. Aí, para poder ficar só em termos dos calores aqui, que são trocados, a gente pode fazer o balanço de energia aqui. Então, a gente sabe que a QQ menos o QF vai ser igual a menos o trabalho, ok? Ou a gente vai ter aqui, se a gente pensar em módulos, a gente pode esquecer aqui esse sinal negativo, tá? Então, se eu estiver falando do módulo do calor em relação ao módulo do calor da fonte fria e o módulo do trabalho. Bom, então, nesse caso, a gente consegue, então, fazer a eficiência. Se eu estou falando sempre em módulos aqui, eu vou ter, então, a calor da fonte quente, calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Então, a nossa eficiência é 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente.
Então, isso aqui como base, como padrão. Então, eu não fiz nenhuma hipótese sobre que ciclo era, apenas que era um ciclo de potência. E aí, com essa eficiência, você percebe que essa eficiência ela vai variar de zero, a eficiência, até 100%, ou de zero a um. Tudo bem? Não tem como essa eficiência ser maior do que um. Por quê? Porque você não tem como transferir mais calor do que o que você está recebendo. Tranquilo? É questão do balanço de energia efetivamente. Professor, Ok. Então, professor, o senhor diga lá. poderia só aumentar um pouquinho mais a tela, por favor? A tela que eu estou escrevendo, né? É, obrigada. Valeu. Ok. Então, tranquilo. Isso é o que a gente tem para poder falar sobre a eficiência de ciclos de potência. Sobre a eficiência de ciclos de refrigeração, a gente tem aqui o diagrama simplificado, né? E aí a gente tem uma fonte quente, a gente tem uma fonte fria, a gente também tem uma operação em ciclo. Só que a fonte quente aqui nesse caso, o objetivo do sistema é outro. A gente não tem a direção que a gente tem no ciclo de potência, a gente tem uma direção reversa. A gente tem tirado calor da fonte fria e tem despejado para a fonte quente. E para isso a gente tem recebido trabalho. Ok? Quando a gente fala em termos de taxa, é que faz sentido, porque aí você tem potência nesses termos aqui que a gente está vendo. Tanto taxa de transferência de calor como taxa de transferência de trabalho, que é chamada de potência. Tudo bem? Bom, então aqui nesse caso COP, a gente vai ter então o coeficiente de performance como sendo o executado. Quando a gente está falando de um refrigerador, então no refrigerador, você vai saber que o trabalho da fonte fria é o que você quer executar, é a sua intenção principal, enquanto que o que é requerido para que você faça esse trabalho é justamente a potência que você está inserindo dentro do sistema. Então, para o ciclo de potência, você alimenta calor e recebe trabalho. No ciclo de refrigeração, com um refrigerador, você recebe trabalho e você tem a extração de calor da fonte fria e o despejo para uma fonte quente. Tranquilo? Ok. Então, o COP, nesse caso aqui, a gente vai ter então o executado. Quem é o executado? Calor da fonte fria. Normalmente, eu estou pensando em módulos sempre aqui, tá? Você vai ter aqui o requerido, que vai ser o trabalho. Potência alimentada dentro desse sistema. Então, aqui você tem COP, que vai ser o calor da fonte fria, dividido pela diferença dos calores, né? O trabalho aqui vai ser equivalente à diferença dos calores, se você observar. O trabalho está entrando junto com o calor da fonte fria, que vai ter que ser igual ao calor da fonte quente. Então aqui a gente vai ter calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Se você observar, esse COP, ele é como se fosse o inverso dessa expressão. Só que com o calor da fonte fria ali, é como se fosse um menos o inverso. Ok? Então, o que a gente observa no COP é que o COP normalmente ele é maior do que um. Por que o COP é maior do que um? Porque você alimenta um valor numérico de trabalho normalmente menor do que o que você extrai de calor, pela proporção realmente tomada do processo. Então, quando você está pensando num ciclo de potência, num ciclo de refrigeração, você tem essa diferença, essa variação. Para a gente ter uma noção desses valores que a gente pode encontrar nesses sistemas, vamos tentar fazer um exercício, tá? Então, vamos pensar aqui num carro. Então, nesse exemplo, vamos pensar em um veículo
E aí, nesse veículo, a gente sabe que a temperatura externa do carro, né, medida ali próximo do motor, ela está em 55 graus. Vixe, professor, o deserto do Saara no Canadá, que tem que esses dias bateu essas temperaturas próximas? Não. É por conta do próprio aquecimento próximo do motor, você tem que considerar uma temperatura realmente mais elevada. Ok, então, se a parte exterior do veículo tem essa temperatura, vamos supor que eu queira manter a parte interior do veículo, a exaustão do gás que está saindo, parte interior, a 5 graus Celsius. Pessoal, não existe ar-condicionado que deixe a 5 graus Celsius. Mas para que você possa ter uma corrente de ar a 18 na mão, ali onde você está sentindo a saída, o ciclo tem que operar para poder você reduzir bem a temperatura do ar que está passando. Então, com as percas de energia que você tem no meio do caminho, aí você faz a conta nesse sentido. Ok, então vamos pensar que a gente está trabalhando com fluido de trabalho R134A. Então, com ele aqui, a gente pode pegar algumas informações. Então, vamos tentar aqui pegar, já procurei ele aqui. Está aqui. Ok, então aqui tem os dados do nosso R134A. Diminuir aqui um pouquinho só para a gente conseguir ver na tela junto com tudo aqui que a gente está fazendo. Tranquilo? Vamos só relembrar o que é o ciclo de refrigeração. Então, para o ciclo de refrigeração, a gente tem algumas etapas que são específicas, que são características desse ciclo de refrigeração. Então, vamos pensar na entrada de onde a gente está alimentando o sistema com o trabalho. A gente alimenta o trabalho no compressor. Esse compressor está doente. Deixa eu apagar ele aqui. Então, se eu estou alimentando trabalho no compressor, ele está recebendo um fluido, está devolvendo com energia maior. Do compressor, a gente tem então um evaporador. O sentido é o contrário. A gente vai ter então um ponto de estrangulamento. São os 4 equipamentos desse ciclo de refrigeração. E a gente vai ter uma condensadora. Então, eu tenho um compressor e o estrangulador, evaporador e condensador. A ideia não é você decorar isso, mas é você aprender a filosofia do sistema, tá? Então, se você tem aqui a parte do compressor, você sabe que é um ciclo de refrigeração, então ele vai receber trabalho para poder executar a tarefa. Então, você tem um compressor recebendo trabalho, você vai ter aqui a parte de condensação, da remoção do calor, tá? Então, você tem o processo isoentálpico, e então você tem a parte da evaporação, onde você recebe calor. E aí depois você retorna o sistema para o ponto inicial. Então, isso daqui é a evaporadora. Isso daqui é a condensadora. Como é que você sabe se é evaporadora ou condensadora? Elas têm esses nomes e não é trocador de calor, porque nesse caso aqui desse sistema, a gente está operando com a transferência de calor. E aí, no caso de evaporador e condensador, é só você pensar. Para você evaporar um fluido, você precisa receber calor. Então, aqui você está recebendo calor nesse ponto. Para que você possa condensar um fluido, você está despejando calor. Tudo bem? Você está removendo calor dele e está jogando esse calor em outro ponto. Tudo bem? Bom, se é dessa forma, a gente sabe então que a gente tem uma entrada de trabalho aqui e a gente pode enumerar aqui esses pontos, cada um desses pontos, para que a gente possa desenhar no nosso gráfico e conseguir pegar as informações que a gente precisa. Então tem 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Certo. Então, a saída do condensador, a gente vai ter um fluido em alta pressão no estado líquido, ok?
Então, aqui a gente vai ter o fluido em uma pressão mais elevada, o condensador aqui ele vai estar operando numa pressão um pouco mais elevada do que a evaporadora, justamente porque você sabe que quando você passa pelo processo de estrangulamento, a pressão 1 ela vai ser sempre maior do que a pressão 2. Há uma queda de pressão nesse sistema, para que haja também a queda de temperatura. Então, a pressão de operação aqui do condensador é maior do que a pressão de operação da evaporadora. Tudo bem? Ok, então a gente sabe que essa transição 1 e 2 ela ocorre de maneira isoentálpica. Uma transição isoentálpica num diagrama em pressão e entalpia vai ser uma reta vertical. Então, a gente tem aqui, no processo 2, 3, a gente também tem uma pressão constante, aproximadamente, e a gente transfere calor de maneira que a gente tente manter essa pressão constante. Tudo bem? Então, isso daqui é isobárico. O compressor funciona de maneira adiabática reversível, ou seja, isoentrópica. E o condensador 4.1 ele vai funcionar novamente de maneira isobárica. Tudo bem? Então a gente está imaginando um ciclo ideal para a gente calcular qual é a maior eficiência possível nesse ar-condicionado veicular que a gente está pensando aqui. Tranquilo? Ok, então eu sei que essa isobara, ela tem, vamos definir aqui quem é a parte externa e quem é a parte interna. Onde é que você está capturando calor nesse ciclo de potência? Na parte externa ou na parte interna do veículo? Se alguém já fez serviço de ar-condicionado em casa, vai saber que o que você tem em casa, dentro da casa, é a parte evaporadora. E a parte que está fora de casa é a parte condensadora. Porque, se você observar aqui na evaporadora, você está recebendo calor. Então, essa seta vermelha aqui, ela está se referindo à parte em que você está recebendo calor na parte interna do veículo. Enquanto que você está despejando calor na parte externa a 55 graus. Vou repetir, tá? Então, a gente sabe que o ciclo de potência, ele opera removendo calor. Deixa eu desenhar o diagrama simplificado, né? Aqui você tem a fonte fria e aqui você tem a fonte quente. Então, o ciclo de potência, ele opera recebendo o trabalho para que você retire calor da fonte fria e jogue na fonte quente. Que é exatamente isso que está acontecendo. Então, aqui você tem QF, aqui você tem QQ e aqui você tem o trabalho. Tranquilo? Bom, até agora a gente nem começou a fazer questão. Estou só explicando para vocês e revisando o que a gente viu na última aula. Ok, então, se a gente tem um diagrama de pressão e entalpia, melhor do que pensar em temperatura, eu tenho que pensar em pressão. Então, vamos ver qual é a pressão que a gente tem de operação mais ou menos aqui nesse sistema e a pressão de operação que a gente tem aqui. Então, para isso, a gente precisa achar a isoterma de 5 graus e a isoterma de 55. Então, eu vou desenhar aqui, vou corrigir as cores, tá? Vou tirar aqui essa seta vermelha e essa seta azul. E eu vou deixar o vermelho na fonte quente e o azul na fonte fria. Então, azul, fonte fria. Então, a gente vai ter a isoterma aqui. Então, essas isotermas são as linhas vermelhas, tá? Eu coloquei aqui só esse diagrama, acho que não vai nem ajudar muita gente, não. Peguei um diagrama furado. Como é que pode? Esse diagrama está furado porque ele não tem as isoentrópicas, tá? Aqui, esse é bom. Achei ele limpinho, achei que ele fosse útil, mas ele é inútil. Ok. Tá. Então vamos lá. Certo. Então aqui vamos tentar procurar aqui essa bagunça de informações o que a gente tem como isotermas, tá?
Então, eu preciso de uma isoterma de 5 e preciso de uma isoterma de 55. Vou destacar aqui os pontos que são importantes. Ó, a gente tem aqui a isoterma de 10 e aqui a gente tem a isoterma de 60. Então, entre 50 e 60, a gente vai ter a nossa isoterma de 55. E entre 10 e 20, ou 0 e 10, a gente vai ter a nossa isoterma de 5 graus Celsius. Então, vou tentar desenhar aqui as nossas isotermas. A isoterma de baixa temperatura, que é para ser algo mais ou menos assim. Toda a precisão de uma mão aqui não consegue desenhar retas, né? Aí é demais já. Deixa eu botar aqui. Vocês estão entendendo a direção. Assim espero. Aí aqui a gente tem 55, que é para ser algo desse gênero aqui. Tudo bem? Bom, então essas seriam as nossas duas isotermas que a gente tem de operação. Uma numa temperatura maior e uma na temperatura menor. Aqui a gente pode extrair a primeira informação, que seriam quais são as pressões de operação desse sistema. Então, a primeira pressão de operação, a gente sabe que é essa daqui, ó. Então, essa aqui seria a pressão de operação, eu diria aqui que é mais ou menos 15 bar, ok? 1 MPa seria 10 bar. E aqui a gente tem essa outra aqui, que seria mais ou menos 0,35 MPa, ou seja, 3,5 bar. Então aqui seria aproximadamente 15 bar, e aqui seria 3,5 bar. Tranquilo? Bom, então vamos pensar aqui nos pontos que a gente tem. Normalmente a gente associa no ciclo ideal de refrigeração que esse ponto 1 ele está como se fosse um ponto. Deixa eu escrever isso aqui com uma corzinha bem destacada. Esse ponto 1 a gente associa ele com um ponto em que você está com um líquido saturado. Professor, por quê? Porque normalmente você projeta o condensador para que ele só transfira o calor latente. Se você começar a transferir calor sensível, o sistema vai começar a reduzir a pressão também. Então, para que ele opere de maneira isobárica, normalmente você mantém ele dessa forma. Tranquilo? Então, esse líquido saturado, a gente vai procurar o líquido saturado na temperatura maior, na temperatura que a gente tem aqui. Então, a gente vai desenhar esse ponto aqui como sendo o ponto 1, que seria esse daqui. Então, você sabe que aqui, essa parte esquerda aqui desse diagrama é o de líquido saturado, conforme está escrito aqui. Deixa eu colocar porque eu acho que vocês não estão vendo direitinho, não. Então, isso daqui está escrito líquido saturado. E aqui, vapor saturado. Tudo bem? Então, num bom diagrama, você tem todas as informações que você precisa. Não precisa decorar nada. Basta saber onde procurar nos diagramas, tá? Então, aqui seria o ponto 1. O que acontece quando você vai do ponto 1 para o ponto 2? Acontece uma expansão isoentálpica. Se ela é isentálpica, ela vai sair aqui do ponto 1, mantendo a vertical, e vai chegar até o ponto 2. Tudo bem? Bom, no ponto 2, ele vai receber calor, então a direção é a direção do aumento da entalpia, por conta desse recebimento de calor, e aí ele vai receber esse calor até que você chegue no estado. Então a gente tem estado 1, estado 2, você tem o estado de equilíbrio líquido-vapor. No estado 3, novamente, você vai transferir calor até que você, de forma que você mantenha a pressão constante. Se você transferir calor aqui nessa mesma temperatura e você passar aqui desse ponto de vapor saturado, a pressão vai despencar, tá vendo? Então, a ideia é você transferir calor somente até esse ponto aqui, ponto 3.
No ponto 3, então, você tem vapor saturado. Do ponto 3 para o ponto 4, você tem uma expansão adiabática reversível. Então, se a adiabática é reversível, ela é isoentrópica, ok? Então, se ela é isoentrópica, a gente vai do ponto 3 para o ponto 4. Vamos procurar desenhar aqui as nossas isoentrópicas. Então, a gente tem aqui no nosso sistema, que a gente tem essa entropia aqui, ó. Isso aqui seriam as nossas linhas isoentrópicas, tá? A gente tem uma aqui e a gente tem uma bem aqui, ó. Então, traçando aqui uma parecida com as duas, né? Já que a gente não tem a isoentrópica perfeita dela, seria algo mais ou menos aqui, o estado final do nosso sistema. Tudo bem? Então, essa questão está sendo interessante porque a gente tem valores intermediários em relação ao gráfico que a gente tem aqui. Fica uma precisão assim, parece que você está fazendo as coisas nas coxas. Mas, para fins aqui didáticos, dá certo. Se você precisar fazer esse cálculo de uma maneira um pouco mais rebuscada, você tem fontes de informações termodinâmicas que são mais confiáveis. Então, por exemplo, um ponto que você pode ter uma fonte de informação muito mais confiável é se você utilizar os dados do NIST. Então, o NIST é o Instituto de Padrões e Medidas dos Estados Unidos e ele disponibiliza alguns dados gratuitos através desse livro de química, digamos assim. Então, deixa eu ver aqui se ele tem um R134A de graça aqui para gente. Não, não tem. Então, mas aqui você, por exemplo, tem os dados para o CO2. E aí, no dados do CO2, você pode pegar aqui os dados de propriedades do fluido, e aí você pode escolher aqui, e aí ele vai te dar várias dessas propriedades com valores muito precisos. Tudo bem? Uma alternativa ao niche é você utilizar o RefProp Mini. Então, o RefProp Mini é também como se fosse aquele mesmo site do Niche, só que aqui a versão que tem para instalação é a instalação do Windows. A gente vai fazer alguns trabalhos utilizando o RefProp, mas aí por enquanto a gente vai deixar quieto. Então, se vocês quiserem, já instalem aí o RefProp Mini, que ele é uma fonte boa para você pegar essas propriedades, sem você estar se humilhando assim para poder você estar procurando tabela no Google, ok? Dúvidas? Professor, uma pergunta. Diga Existe lá. uma biblioteca do Python chamada ThermoPy. Essa ThermoPy, ela usa os dados do NIST? Saber me informar? Deixa eu saber agora. Rapaz, não sei se ela utiliza os dados do niche, mas como os dados do niche às vezes estão bem fáceis de você pegar, pode ser que sim. Pode ser que ela tenha pegado só os modelos de fonte aberta, e muitos desses dados do niche são de fonte aberta. O mérito dos dados do niche é o ajuste que eles fazem com a equação de estado muito poderosa para poder conseguir reunir todas as informações dos fluidos. Então, o mérito deles é exatamente esse. Interessante, vou procurar saber qual é a fonte de dados, porque para onde você utilizar um pacote que você não conhece de onde é que está vindo, é justamente a confiabilidade dele. Então, mas eu vou checar melhor aqui o Thermopy, de onde é que ele vem. Ele não diz, né, cara? Professor, Diga lá, chefe. a gente vai chegar a fazer uma coisa com Python na disciplina do senhor ou não? Sim, sim, pode conseguir fazer sim. Principalmente no trabalho que a gente está pensando ali, que está substituindo as provas, tem algumas coisas que são melhores resolvíveis computacionalmente. Tranquilo? Show. Ok, então, vamos lá. Eu vou dar uma investigada para saber se o quão confiável é essa Thermopy, ok? Mas eu acho que pode ser tranquilo para poder ser utilizado. Na disciplina, te dou certeza que é de boas para poder você usar. Para a vida real, prática, normalmente você precisa ter um pouco mais de confiabilidade nesses dados, onde é que eles estão vindo, ok? Bom, continuando aqui na nossa questão, que a gente nem arranhou a questão ainda direito, né?
Ok, a gente está aqui no ponto 3, eu estou subindo até aqui, até o ponto 4. Por que eu parei nesse ponto 4? Parei nesse ponto 4 aqui porque ele atingiu a nossa pressão do sistema, atingiu a pressão maior aqui dessa transferência de calor. Então, esse blocão rosa, meu Deus, esse blocão rosa aqui, que eu vou desenhar agora, é o nosso ciclo de refrigeração, é a operação do nosso ciclo de refrigeração. Então, a gente tem aqui, se a gente for escrever a nossa eficiência, praticamente, a gente não vai escrever em termos de eficiência, a gente vai escrever em termos de COP. E aí o nosso COP, como é que a gente conseguiu descrever o nosso COP? Ele vai ser calor da fonte fria sobre o trabalho. Calor da fonte fria sobre o trabalho. É melhor pegar essa definição prática aqui mesmo, porque a gente sabe que o que é a fonte fria? É o nosso evaporador. Então a gente vai conseguir calcular essa eficiência com a fonte fria. Na nossa fonte fria aqui a gente vai ter H3 menos H2, como sendo as variações de entalpia. E o nosso trabalho, a gente vai ter aqui como sendo o trabalho final aqui, H4 menos H3. Então, a variação de entalpia em cada equipamento é mais ou menos a energia que está entrando ou saindo. Novamente, em eficiência aqui, nesse caso, eu não estou preocupado com o sinal porque eu não quero um COP negativo, eu quero um COP positivo. Ok? Vamos lá, então, vamos tentar dar uma olhada aqui no H3 com a precisão que a gente consegue. Então, o H3 vai ser mais ou menos... Vai ser coisa aqui de mais ou menos 400. Ok, então vamos colocar o H3 como sendo 400. O H4 vai ser algo maior, vai ser algo por aqui. 440. E a gente precisa também do H2. Então, H2 aqui, que é igual ao H1, vai ser 270, 275. Bom, no final das contas aqui, a gente vai ter 400 menos 275, 125. Dividido por 40. 3,12. Então, essa é a ordem de grandeza aproximadamente dos ciclos de refrigeração. 3, 4, 7, 14 já é bem alto, esse valor de 14. E é interessante você observar que ele varia com a variação do que você tem no ambiente. Então, as variações de temperatura do ambiente podem fazer você ter uma variação também da eficiência do ciclo. Essa variação da eficiência é muito ligada com o quão diferencial você tem aqui de diferenças de temperatura. Então, quanto menor for a diferença de operação entre a diferença de temperaturas de operação da fonte quente e fonte fria, maior a eficiência do seu refrigerador. Ele vai ter que trabalhar menos para poder executar a mesma tarefa. Então, é por isso que quando começa a chover, além de você ter melhorias de transferência de calor na parte da condensadora, porque o gás está mais úmido, ele está mais denso e etc., isso se torna em vantagem porque você também arrefeceu um pouco a diferença de temperatura que você tem no exterior, tá? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida aqui nesse ponto? Sem dúvidas? Então, vamos tocando aqui para poder a gente ver alguns ciclos de maneira um pouco mais rápida, tá? Então, a gente tem aqui ciclos de
outros ciclos de potência que tentam resolver os problemas que a gente tem em relação aos ciclos anteriores. Então, vamos pensar aqui na concepção do ciclo Stirling. Então, o ciclo Stirling é o ciclo também chamado de ciclo de refrigeração. Ciclo de refrigeração, desculpa, isso é ciclo de produção de potência, tá? O que eu queria falar é que ele é um ciclo de regeneração. Então, ele tem uma etapa regenerativa. Se você for parar para pensar, a gente está jogando calor dentro de um ciclo de produção de potência e está despejando calor numa fonte fria. E se a gente pegasse esse despejo de calor da fonte fria e utilizasse parte dele para aquecer o próprio sistema de alimentação, o sistema de entrada? Então, esse é o conceito que você tem de um ciclo Stirling. Além disso, ele também pressupõe uma operação diferente do compressor e da turbina. Então, no compressor e na turbina, você supõe que os compressores e as turbinas estão operando de maneiras isotérmicas, não adiabáticas. Deixa eu desenhar isso para poder não ficar só no plano das ideias. Então, você tem um compressor. Esse compressor, você também tem uma turbina. Aí esse compressor ele já está utilizando parte da energia da turbina para ter a sua ativação. Então, o que você percebe é que saindo da turbina como produção de potência, já é um trabalho líquido, tá? Já é o trabalho líquido resultante entre o que você alimenta de potência no compressor e o que você descarrega na turbina. Além disso, o conteúdo que está saindo aqui do compressor, ele tem uma determinada temperatura, então ele vai passar por dentro de um trocador de calor. Nesse trocador de calor é o que a gente chama de regenerador. Então, deixa eu escrever aqui, regenerador. Então, o regenerador ele vai utilizar a exaustão do que você tem aqui numa temperatura maior para justamente, desculpa, a exaustão que você tem aqui da turbina para poder ter uma alimentação de calor para dentro do sistema. Então, aqui você tem um compressor, aqui você tem uma turbina. A gente tem aqui o estado 1, estado 2, aqui o estado 3 e 4. Tranquilo? Bom, então, 1, 2, 3 e 4 são os nossos estados. A gente tem compressores que operam de maneira isotérmica. Por que o compressor isotérmico ele é um pouco mais realista do que um compressor adiabático? Porque para você manter um compressor isoentrópico, ele tem que ser adiabático e reversível. E aí você já mata a possibilidade de ser real só no reversível. Porque não tem como você manter a reversibilidade de um sistema, ele é ideal. Então, um compressor isotérmico, ele está mais próximo do que você consegue efetivamente fazer. Então, você consegue colocar um sistema de recirculação no compressor de forma que você mantenha a temperatura dele constante. Não é uma tarefa fácil, mas ainda assim possível. Então, a gente tem duas etapas isotérmicas e a gente tem, então, duas etapas em que a gente nessas etapas aqui, 1, 2, 3 e 4, a gente chama essas etapas de isocóricas. Ok, então, só para a gente resumir aqui o ciclo Stirling, a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Em cada uma dessas etapas, a gente vai supor, né, entre uma e outra, o processo. Entre 1 e 2, a gente tem um processo que é isocórico. Entre 2 e 3, a gente tem um processo isotérmico. Novo processo isocórico.
E de 4 para 1, outro processo isotérmico. Como é que a gente consegue visualizar isso nos diagramas que a gente tem de pressão, entalpia, de pressão, volume e temperatura, entropia? O ciclo Stirling ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui quando a gente está fazendo esses diagramas. Então a gente vai ter aqui, observa que eu não estou trabalhando com nenhum ponto de transferência de calor, porque aqui a gente começou a estudar os ciclos padrões AA. Então, o ciclo padrão AA, ele imagina que você tem uma alimentação e uma descarga, e você está mantendo essa alimentação e descarga nos mesmos pontos, de maneira constante. De forma que aí você não vai ter o problema de que você vai ter a perca você não tem um ciclo efetivamente, mas você tem o ponto 1 e o ponto 4 fixo no mesmo lugar. E você pode contabilizar a diferença de energia entre o ponto 1 e o ponto 4. Se você for parar para pensar, os motores a diesel e os motores a gasolina, eles também podem ser considerados como ciclos, podem ser idealizados como ciclos de padrão ar, porque a alimentação e a descarga vão ser basicamente constantes. Então, a diferença entre a alimentação e descarga, você entra no balanço de energia para poder você contabilizar qual é a eficiência desse ciclo determinado. Ok? Então, aqui a gente vai ter o diagrama PV e no diagrama TS. A gente vai ter no diagrama PV duas isotermas e duas isocóricas. Então, as isocóricas a gente vai poder desenhar assim. Isocóricas, volume constante. A isoterma, no diagrama PV, você sabe que é uma curvinha tortinha assim, né? E isso daqui vai ser mais ou menos o nosso ciclo 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? No diagrama TS, a gente vai ter dois processos que são processos a temperatura constante. E a gente vai ter, então, duas isocóricas. Por isso que em alguns diagramas de temperatura e entropia que a gente já viu, a gente viu que tinha algumas isocóricas no meio, né? Tinham aquelas V constantes no meio do caminho. Então, 2 e 3 aqui são as etapas isotérmicas. Então, a gente vai ter aqui 2, 3, 4 e 1. Se a gente for parar para pensar na eficiência desse ciclo, é, de novo, executado dividido pelo requerido. E aí, dependendo do que você tiver de informações, você pode utilizar uma informação ou outra aqui. Mas o executado vai ser sempre o trabalho líquido, dividido pelo requerido. O que ele está requerendo? Ele está requerendo a transferência de calor na fonte quente. Então, ele está recebendo calor aqui, durante a etapa 2,3, está despejando durante a etapa 4,1 e está produzindo potência. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2,3 é a turbina, então não. Então ele está recebendo calor, está despejando calor na 3,4, está recebendo calor na 1,2. Então, aqui, aqui. E durante a 2,3 você tem a injeção de trabalho líquido. Tudo bem? E aí aqui você consegue completar a eficiência vendo as alterações, né? A diferença do calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Você pode pensar aqui, não, professor, mas a gente tem a regeneração aqui desse sistema, e aí você tem toda a transferência de calor da fonte 3,4 sendo transferida para o ponto 1, 2.
Só que durante a etapa de compressão e durante a etapa de exaustão de trabalho, durante a execução da turbina, você também tem transferência de calor aqui e aqui. Então, não é só a transferência de calor que você tem do sistema que a gente tinha antes. Você também tem transferência de calor. Então, aqui é o calor alimentado do processo. Você tem que fazer a conta do calor alimentado, considerando que durante a compressão você tem a tendência de esquentar um sistema, então ele vai ter que rejeitar calor. E durante a turbina, a expansão de um determinado gás, a tendência dele é baixar a temperatura, então você vai receber calor. Então você tem essas entradas aqui de calor também. Tranquilo? Isso seria o ciclo Stirling junto com o que a gente estava pensando. Na próxima aula, a gente fecha essa questão de ciclos, falando de ciclo Brighton, ciclo Diesel e ciclo Otto, que aí são os 3 últimos ciclos, a gente para fazer exercícios, e aí a gente toca a vida para frente. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês não têm dúvida, então, por hoje é basicamente isso, tá? Então, eu vou preparar aí algumas questões para vocês. Tem uma questão interessante, eu acho que é a última questão do capítulo 3 do livro de vocês, que pode ser interessante que vocês façam sem compromisso de me enviar. É a única que tem figura de ciclo. E aí você pode tentar fazer essa questão e qualquer dúvida você me dá um toque aí, tá bom? Valeu, gente. Então, boa semana aí para vocês. Vamos junto aí. Tchau, professor. Obrigada.